vida ao vivo num jogo do Brasil em Copas. Nos resguardos fundos, exatamente, passamos a apresentar a nossa transmissão direta da cidade de Guadalajara. Era a primeira Copa transmitida em cores, mas a imensa maioria dos brasileiros viu assim, em preto e branco. Quase ninguém tinha aparelhos coloridos. E fazia uma diferença. Quem assistiu em preto e branco não sabia que o balde do massagista Mário Américo era cor-de-rosa. Nem viu o amarelo e o vermelho dos cartões, novidade que a FIFA adotava pela primeira vez naquela Copa. O árbitro não precisava falar para mais ninguém, você está expulso, ele vai para o vestiário, não é nada disso. Em 70, também surgiu um novo recurso das transmissões, os replays. Olha a repetição do lance. Percebam a nossa falta de sorte. Olha aí. Assim foi possível rever, por exemplo, os últimos 4 gols de Pelé em Copas. E também os eternos gols que Pelé não fez. De primeira num tiro de meta de graça. Aquele do meio-campo. Na cabeçada de Almanac, para a defesa de Almanac. E no drible da Vaca, sem tocar na bola. Jogadas para sempre. Eu acho que elas ficaram eternizadas, mas eu gostaria que elas tivessem entrado. Retiro dos Padres, Rio de Janeiro. Era uma coisa muito simples. Era uma coisa, cada um morava num quarto isolado do Retiro dos Padres, é um quarto pequeno, banheiro longe, não tinha nada de suíte, não tinha garçom, não tinha nada. Até eu brinco quando faço palestra, uma concentração menos 2 estrelas. Para um time 5 estrelas, que fez daqui o seu refúgio. Meio século atrás, nem pensar em videogame, celular. Carteado era o dono da roda. E o som ambiente? Não tinha pagode? A gente ia para o treinamento no Itaiangá de Kombi. A gente ia embora na última Kombi, era a Kombi do roupeiro. Desde 1969, esse lugar foi a concentração da seleção brasileira. No fundo, poucos ligavam para a simplicidade do Retiro dos Padres. Valorizavam a tranquilidade daqui. E em 70 isso foi fundamental, após um episódio que gerou turbulência a menos de 3 meses da Copa. João Saldanha começou esse trabalho, né? Ele era um comentarista esportivo. Aí, não sei por que, convidaram ele para ser treinador. E ele aceitou e nós classificamos. Antes de assumir a seleção, Saldanha havia tido uma curta, porém vitoriosa experiência como técnico. Conquistou o Campeonato Carioca de 57 com o Botafogo. Mas a verdade é que o clima ficou ruim no início do ano da Copa. Com a imprensa... Um dos repórteres chegou para o Saldanha e falou: Saldanha, o que você acha da grama do Maracanã? Ele falou: pô, não sou égua, não sou cavalo. Como é que eu vou saber como é que está a grama? E com uma certa autoridade. E tinha política, né? E houve aquele problema também do Saldanha com o Médici. O presidente do Brasil na época era o Médici, né? E ele era do lado contrário da política. E ele andou desafiando algumas pessoas. João Saldanha era filiado ao Partido Comunista. Emílio Garrastazu Médici, o presidente no período mais violento do governo militar. Era o João sem medo, era o estilo dele, um homem que acreditava em suas convicções e que não levava desaforo para casa. O Médici queria que o Dario na seleção. O Dadá Maravilha, que brilhava no Atlético Mineiro.
O Avelã dizia, por amor de Deus, eu mudaria, porque a gente fica bem com os homens. Eu digo, Avelã, não adianta se abaixar. Quanto mais se abaixar, mais eles vão malhar. O Saldanha respondeu já pro presidente, você faz isso, né? Nem eu escalo no ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Mediante a situação do Brasil, política, aquilo foi uma ofensa. 2 semanas depois, Saldanha foi demitido. Participei ontem da mais cínica e suja reunião. Já voltei para minha trincheira de luta. E ele não guardava, assim, eu diria, muita raiva nem nada, porque ele foi ao México. Foi, inclusive, como comentarista. Caiu na sequência. Aí que entrou o Zagallo. E eu disse comigo mesmo, ou agora ou nunca. E abracei com toda vontade, com toda tesão, né? Disputar uma Copa do Mundo novamente, mas como treinador. Zagallo se acerca a observar tranquilamente. Están iniciando los jugadores de la selección brasileña los ejercicios gimnásticos. O Brasil tinha pressa em voltar ao topo do futebol. A seleção foi a primeira a chegar, um mês antes da estreia. Nós tivemos 4 meses de preparação, então os jogadores chegaram tinindo no México. Chegamos bem antecipados, ficamos numa cidade chamada Guanajuato. Ven cómo se adelanta Leão, esperando el tiro e la pelota la golpea con... Tudo acima do nível do mar. Depois descemos para Guadalajara. E o professor Admilton Tirol me convidou para integrar junto com o Coutinho a comissão técnica. Foi um trabalho inovador. Preparación física es uno de los puntos bases para que los muchachos lleguen en perfectas condiciones. Em 66 o Brasil perdeu a Copa do Mundo e quando chegou em 70 nós sentimos que precisávamos fazer alguma coisa em função da condição física. Cláudio Coutinho, ele foi aos Estados Unidos pegar aquele teste de Cooper, o Dr. Cooper, que era teste para astronauta. Ele trouxe esse teste e nós fizemos. Nós vencíamos as partidas de uma maneira mais fácil, sempre no segundo tempo, porque nós estávamos bem preparados. A etapa final dos jogos marcava o início dos bailes. Foram 6 jogos na Copa, 6 vitórias, 4 com resultados definidos no segundo tempo. Dos 19 gols marcados pela seleção, 12 saíram na metade final. O fôlego que sobrava contra os adversários quase faltou para o cantor mais popular do Brasil na época. Descendo a rua da ladeira, só quem viu é que pode contar. Simonal, naquele momento, inaugurava uma coisa que depois passou a ser comum no Brasil, mas ele inaugurava estádios, né? O Santos jogava, fazia o jogo de estreia e o show da inauguração do estádio era do Simonal. Simonal vivia seu momento de maior popularidade como um país tropical, um hit atrás do outro, levantava multidões, né? Fez o Maracanãzinho inteiro cantar com ele. E o Simonal também, ele foi para o México, ele era muito popular no México também. Entrava na concentração a hora que quisesse, era de casa ali. Lá, 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 lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez quindolili, outra vez quindolala. Os jogadores também iam, eventualmente, acho que nos dias de folga, ao show do Simonal também, né? Que foi para uma temporada de quase 3 meses de shows no México. Calhou de a temporada ser uma coisa aproveitando a outra, a imagem do Simonal, a imagem da seleção. Uma coisa ajudava
ajudava a outra, né? A última semana, melhor dizendo, do treinamento para o primeiro jogo, o Rogério, que era o outro ponta-direita, teve uma contratura. Aí teve que ser cortado. Simonal vivia tanto com os jogadores que achou que era um deles. Sacanagem era toda hora, né? Então, nós conseguimos pôr na cabeça dele que ele era bom jogador de futebol. Né? E o Zagallo disse, você joga, Simonal? Bate uma bola. Então, amanhã de manhã vamos fazer uma preparação física, ver como é que você está. Se você estiver bem, eu te inscrevo. 15 minutos de aquecimento. Ele sentiu mal. Lá no México Alto, deu um piripaco nele. Vai falar pros caras, ele vai morrer, daqui a pouco ele vai desmaiar, ele vai dar problema pra nós. Bomba, desmaiou, aí traz oxigênio, dá aquela correria. Aí quando ele acorda, tá todo mundo dando muita risada. Aí ele percebe que ele estava envolvido ali numa grande brincadeira, numa grande pegadinha. Até aquele momento ele achava que podia ser o ponta-direita da seleção brasileira de 70. Tudo aquilo ali ajudava a quebrar a tensão. Dentro do elenco, nem todos se davam bem. Algo que foi pouco comentado ao longo de décadas. Porque foi campeão, o grupo é unido. Não tinha problema o grupo. Relacionamento, sempre teve. Agora, o que eu acho mais importante, você é amigo, você ser o grupo unido, é dentro do campo. Pelé e o zagueiro Fontana não se bicavam. Eles não se davam. Aí teve um lance lá que a gente tinha um futebol já naquela época, a gente brincava na concentração em Guanajuato. E o Fontana estava brincando e ele não estava treinando, pensa que estava machucado. O Pelé foi brincar com ele, você tá bom para jogar, sei lá, fez uma graça. E ele respondeu pro Pelé que não sou de fazer panelinha, não sei o quê. Aí disse que aconteceu, teve reunião à noite. Aí ele levantou o Pelé e falou, olha, aconteceu isso aí, papai, não tenho nada contra o Fontana. O grupo tá, o ambiente tá gostoso, tá agradável, não sei o quê. Mas aí o Fontana também não quis pronunciar. Né? O Pelé falou, não quero estragar, não sei o quê, não tem nada a ver. Até porque já bastava a pressão externa. E uma expectativa de uma estreia. E nós saímos do Brasil aqui totalmente desacreditados. Ninguém acreditava no Brasil que ia passar da primeira fase. Inclusive Pelé. Até foi muito criticado, falou que estava cego, que estava acabado com o futebol. Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, primeiro e único. Ponto. Surgiu nas Copas do Mundo, entrando durante a Copa em 58, um menino com 17 anos, já encantando o mundo. Em 62 ele se machucou no segundo jogo, teve que assistir, sofreu ali assistindo a conquista do bicampeonato. Em 66 foi caçado em campo, foi a pior participação brasileira numa Copa do Mundo, saiu na primeira fase, na fase de grupo. Após 66, acredite, Pelé chegou a pensar em não disputar mais mundiais. O Planeta Bola até hoje agradece ele não ter levado as palavras ao pé da letra. Dou muita sorte em Copa, apesar de ter ganho 2 com o Brasil, ter começado numa e foi assim a minha vida toda, aquele começo glorioso, aquele começo vitorioso em 58. Embora com tudo isso, eu acho que não tive muita sorte nas Copas. E por isso é que eu tenciono não ir mais. O Brasil espera que você vá. Olha, vamos esperar a época. Vamos resolver isso quando chegar a hora. Chegou a hora. Tarde do dia 3 em Guadalajara. Faltando 7 minutos para as 4 horas aqui no México. Quando o rei aparece no seu vídeo. Ele e uma escalação que a história desse esporte não vai apagar jamais. Tinha Félix, tinha a zaga, não é? Com Carlos Alberto. Brito, Piazza, Marco Antônio, depois o Everaldo. Clodoaldo, Gerson e Rivelino. Jairzinho, Tostão e Pelé. Mas nem Pelé e nem a transmissão inédita começaram bem. Despejou mal, opa! Lá vai Rio. O áudio do satélite foi para o espaço, na hora em que Pelé perdeu uma chance fácil. A equipe reserva de transmissão teve que entrar do Brasil. E nela estava o dono de uma voz marcante. Na Batista, Pelé conferiu. Realmente foi uma infelicidade. Ele suspendeu, mas foi uma linda jogada do Rivelino, hein? Passou o pé sobre a bola e fez um centro maravilhoso. Tomara se repita muito essa cena que nós vimos aí. Depois da chance perdida, a narração direta do México voltou, trazendo más notícias. Opa, olha a descida de pedra.
Deus do céu! Olha o gol de Petras para a Tchecoslováquia! Honestamente, isso não assustou a gente. Porque a gente sabia o que a gente podia fazer. Nós sabíamos da força do nosso time. Atenção, barreira enorme. Lá vai Rivas. Gol mais importante da minha vida. Pela força na perna esquerda, Rivelino passou a ser chamado pelos jornalistas mexicanos de patada atômica. E uma outra canhota também fez fama no México. Meu nome é Gerson de Oliveira Nunes. Tenho o apelido de Canhotinha de Ouro. Um apelido que o segue há meio século. Nos campos, no rádio, na internet. Montei um canal, tá certo? Canhotinha de Ouro. Eu bato um papo com a galera, comento sobre os jogos. E aí, galera, estamos juntos de novo. A razão do apelido... O lançamento, que era o meu forte, tá certo? Achar alguém lá na frente. E era fácil de achar. Jairzinho, Tostão, Pelé. Como achou o coração do rei? Era a virada na estreia. E depois encontrou o chapéu, o sombreiro de Jairzinho. Ele é só no Vitor, quer dizer, inigualável. Jairzinho ainda fez mais um Brasil 4-1. Já não bastasse a fartura de acontecimentos, também foi contra a Tchecoslováquia que Pelé fez isso. Ou melhor, não fez. Todo mundo começou a acompanhar o Vitor, né? Era o Vitor, goleiro da Tchecoslováquia, né? De costa, todo louco, estabanado, tentando alcançar. E foi muito importante essa vitória de 4, porque dá moral, lógico, uma estreia. Vitória sensacional dos canarinhos do Brasil. Brasil 4, Tchecoslováquia 1. Foi o placar final. A televisão passaria todos, mas nem tudo que acontecia passava aqui. O Brasil viveu uma fase muito difícil. O Brasil viveu uma fase de ditadura, era muito complicado, era muito difícil. Em dezembro de 68, houve um fato marcante no Brasil, que foi a decretação do AI-5. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional. A característica do AI-5 principal na vida brasileira é que ela determinava uma censura. E fechamento do Congresso, prisões, tortura, assassinatos, perseguições. Eu e Caetano, nós fomos instados a deixar o país e tal, e acabamos em Londres, né? Fomos parar em Londres e, coincidentemente, ali chegava junho de 70, a Copa começava. Em 1970, o jornalista Fernando Gabeira foi preso. Militante do MR8, o movimento revolucionário 8 de outubro, Gabeira teve participação no episódio do sequestro do embaixador americano no Brasil, Charles Elbrick, em 69. Quando eu saí correndo, eles me atingiram pelas costas. Eles me jogaram no camburão com a bala nas costas e eles tiveram que fazer uma intervenção, tiraram um pedaço do rim, do fígado e do estômago. Enquanto milhões estavam diante da TV assistindo a estreia, Gabeira estava numa solitária. Eu conseguia imaginar o que estava acontecendo pelos gritos, que tínhamos feito 3 gols. Eu calculava os gols exatamente pelos gritos e pelos festejos. Durante a Copa do Mundo no México, Gabeira e outros 39 presos da ditadura foram soltos, após uma troca que envolveu o embaixador alemão no país, Ehrenfried von Holleben. O governo militar usou a Copa como arma de propaganda. Queria vender uma felicidade, uma ideia de país unido.
Os militares aproveitaram a Copa do Mundo para esconder um monte de crimes que estavam sendo feitos para o povo. Achavam que nós estávamos fazendo aquilo para o governo, porque era um governo militar, para esconder do povo o que estava acontecendo. AI-5 foi ali que começaram as matanças e torturas, um grande antagonismo também com as campanhas de Brasil ame ou deixe, campanhas ufanistas, de Brasil grande. E a seleção de 70 acabou sendo representante disso, querendo ou não. Por isso, soltos, exilados ou presos, os opositores ao regime viviam um conflito interior. No interior, não. Ele era um conflito exterior. Nós sabíamos que a vitória do Brasil significaria um reforço de imagem para a ditadura militar. Mas era impossível não ceder aos encantos daqueles craques sob a camisa amarela. Chega um ponto que a emoção falou mais forte e nós dizemos, olha, que se dane o fortalecimento do governo militar, tem que ganhar essa Copa e vamos continuar torcendo pelo Brasil. Salve a seleção! E assim foi até o fim. Inglaterra. Quando nós nos perfilamos para entrar em campo, que eu olhei para o time da Inglaterra, aí eu mesmo falei, é contra eles que nós fomos jogarmos, porque eu me achei anão perante a eles. Mas Jairzinho foi superlativo. Primeiro, quando foi um cruzamento, e ele ganhou o direito de assistir por um ângulo único, uma área VIP das retinas, um lance que é repetido há meio século. Eu tô olhando, o Pelé tá lá no segundo pau, e o Pelé foi lá no quinto andar, para mim é quinto andar. Vai sair parado, hein? Para muitos, a maior defesa da história das Copas. And Pelé! Magnificent save from Banks. Cabeceou de cima para baixo. Cabeceou de cima para baixo. O Banks, no reflexo, uma explosão extraordinária, foi lá e fez bate pronto. E quem ama o futebol também reverencia o lance do gol. Cristão nunca centrou uma bola ou chutou uma bola com o pé direito. E ele consegue fazer o rodopio e cruza essa bola na área, o Pelé, marcado por 200 defensores ingleses, finge que finaliza e controla ela. Eu já estou atrás, já não sei dar, mas ele já tinha me visto há 200 milhões de anos. No dia seguinte, nós recebemos, dentro da concentração da seleção brasileira, 2 jogadores da seleção Inglaterra, o Bob Moore e o Bob Charlton. Ele falou assim, eu não consegui dormir a noite toda, fumei a noite toda de medo da seleção brasileira. E hoje eu estou aqui com vocês. Vim aqui dar os parabéns. Mesmo classificado, o Brasil venceu a Romênia. Derrotou o Peru nas quartas de final. Na semifinal estava agendado o encontro com um trauma. Na concentração é um negócio, no Brasil tem esses problemas. Os caras queriam botar na minha cabeça, eu falei, vocês querem botar na cabeça que eu estou preocupado por causa de 50? 50, quando eu tinha 50, eu tinha 4 anos de idade. Pô, não é a mesma situação, não é o mesmo jogador, não é o mesmo local, tudo é diferente. Era mesmo tudo tão diferente. Naquela ocasião as ligações eram bem mais complicadas, né? Eu me lembro, a gente ficava 3, 4 horas para conseguir uma ligaçãozinha. Além de ser muito caro. Estamos falando de 50 anos atrás. Você para falar 10 minutos, 15, você gastava 300, 400 dólares. Era muita grana. Era difícil ligar para casa. Mas, vez em quando, chegava uma ligação do Brasil. Deixa eu ver quem é. Não é um cara. 011, eu não atendo. Se não tiver na minha bina, entendeu? Eu não atendo. Só que em 70, recomendava-se estar à disposição.
O Jerônimo Bastos me chamava, que era o chefe da delegação, falava: Riva, o presidente quer falar com você, tá aí. Presidente Médici. Eu falei, na concentração depois, eu falei com o Médici, o presidente Médici, todos os jogos, até a semifinal contra o Uruguai. E sempre foi um cara muito legal, foi um torcedor. Parabéns pelo jogo, pô, Riva, demais, pô, parabéns, vamos ganhar a segunda. Nunca houve cobrança, eu tenho que deixar bem claro, porque foi um torcedor. Não tivemos uma pressão, tá certo, de autoridade nenhuma. 2 sul-americanos numa semifinal, 2 europeus na outra. Todos já haviam sido campeões do mundo. Em Guadalajara, Brasil e Uruguai. Na Cidade do México, Itália e Alemanha. Mais de 102 mil pessoas presentes no Estádio Azteca. Parreira era uma delas. Eu estava assistindo para fazer um relatório para o Zagallo. No mesmo horário do Jogo do Brasil. Chorei no estádio, naquele estádio cheio, a gente totalmente isolado, solitários ali, e vendo só no placar eletrônico. De repente, passava assim, Uruguai 1, Brasil 0. Parreira sofria pela seleção, mas não sabia que estava testemunhando ali o que seria batizado de o jogo do século. Não é fácil descrever uma partida. Não é fácil descrever uma partida que termina 1-1 no tempo normal e depois 3-2 só na prorrogação. Em tempo suplementar. Relembra o goleiro da Itália, Enrico Albertosi, hoje com 80 anos. A Itália vencia até o último minuto de jogo, quando a Alemanha empatou e levou para a prorrogação. É um jogo histórico, lembrado até hoje pela prorrogação, uma alternância de gols inacreditável. Beckenbauer estava com o braço quebrado ou luxado, jogou com antiboia. Foi um negócio, era em um ataque saiu o gol, em um ataque saiu o gol. Alemanha 2-1. Itália 2-2. Itália 3-2. Alemanha 3-3. Todos davam a Itália como morta, mas tivemos um poder de reação incrível para vencer. Itália 4-3. 5 gols em 17 minutos. Enquanto isso, na outra semifinal, era a primeira vez que o Brasil enfrentava o Uruguai em uma Copa após a derrota na final em 1950. Um jogo difícil, onde eles tiveram a oportunidade de fazer um gol. Saldanha, é visível que na hora da onça beber água, o time uruguaio se acalmou antes do nosso. Só que o Brasil mostrou o que era futebol moderno 50 anos atrás. Tostão, 9. Clodoaldo, o 5. A tabela do improvável. O centroavante foi para a ponta, deixando a área para a chegada do volante. O central foi com o Tostão e o Clodoaldo entrou aí. Clodoaldo no placar. Brasil, Brasil, Brasil. O Brasil de 70 era, antes de tudo, visionário. Eu acho que se fala pouco do Zagallo e da capacidade que ele teve de formar esse time usando os melhores. A nossa seleção foi mudada totalmente. Nós jogamos com 5 camisas 10, Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino, Gerson e o Clodoaldo, que estava jogando demais. Conseguiu juntar isso tudo da melhor forma e dar uma consistência tática com isso aí. A grande vantagem que o Zagallo trouxe para a seleção foi organizar o time sem a bola. O Brasil inaugurava nesse sentido também ali toda uma outra era tática no futebol mundial. O Furacão fez o dele, como sempre. E
Rivelino, o último. Pelé e o Vinhas pela frente. Para Rivelino, chegou! Mas o gol mais bonito do jogo, da Copa e talvez da carreira de Pelé não aconteceu. Vai de novo, Pelé, atenção, olha o quarto gol aí! Mas que falta de sorte! Era o quarto gol, meu Deus do céu! Um drible da vaca de corpo no goleiro Mazzukiewicz. Mas esse outro gol que Pelé não fez, nem deveria ter ocorrido. Foi brincadeira o que o Pelé apanhou. Muito. Inclusive aquele tal Castilho lá, teve um momento que o Pelé caiu, ele pisoteou o Pelé. Apanhou, mas também bateu. Pelé deu uma cotovelada em Fontes. O juiz marcou falta. Contra o Uruguai. É um perigo. É um ambiente tenso de nervosismo aqui no Estádio Jalisco. Nem o árbitro, nem o narrador, nem o comentarista quiseram ver. Esse jogador Fontes já levou um cartão amarelo. Agora deveria ter levado o segundo, foi a expulsão. O juiz é muito benevolente. É que nem o mais destemido dos juízes teria coragem de tirar Pelé da final de sua última Copa do Mundo. Mas a decisão de 1970, lances e bastidores da grande final contra a Itália. Agora, uma curiosidade, diga, para você saber. O Pelé, quando chegou no vestiário, na final... Olha que por essa eu não esperava nessa viagem no tempo, hein? Você verá no domingo que vem. Conhecerá herdeiros do Tri. Meu nome é Edson Jairzinho Velasco Gonçalves. Lembrará as primeiras tabelinhas entre novela e futebol. Duda levou um tiro na perna, nossa, não é muito bom. Assim, não sei qual é o futuro do ataque do seu. As curiosidades daquela inédita transmissão da Copa para o Brasil. E uma homenagem, meio século depois, ao dono da primeira voz que se ouviu ao vivo na TV brasileira num jogo da seleção em mundiais. Eu queria te fazer um convite. Chorem conosco, emocionem-se conosco. Brasil tricampeão mundial do futebol. O maior time de todos os tempos. Toda vez que me fazem essa pergunta, eu falo, é tão difícil a gente fazer comparações por conta de contextos históricos. Mas o que seria do futebol se não existisse a seleção de 70? E a gente não estaria aqui se emocionando e relembrando como se fosse hoje momentos que marcaram a nossa história e fizeram com que o futebol chegasse ao que chegou hoje. E a gente teve essa atuação brilhante, não só desse time, como também do Pelé, que é o maior jogador de todos os tempos. Grande trabalho também na reportagem.